Sejam muito bem-vindos ao Eu Sofri. Meu nome é Caterine Steffen e hoje a gente vai conversar sobre um caso, uma história muito alarmante, que fala sobre violência doméstica e tentativa de feminicídio. Essa história aconteceu com a Amanda, uma mulher grávida, no dia 21 de outubro de 2024. Ela foi atacada brutalmente pelo seu ex-marido com facadas. Ao lado dela está a Rosana, sua mãe, que presenciou esse episódio e que, no meio dessa luta corporal, tentava proteger a filha e a neta. Nós vamos conversar com elas sobre essa história que reflete a dor, a luta e a sobrevivência de 3 mulheres: Amanda, sua mãe e sua filha de 1 ano. Amanda, Rosana, sejam muito bem-vindas. Você pode me explicar, Amanda, por favor, como era o começo desse relacionamento? Ele, desde o começo, foi agressivo com você? Não, no começo ele não era agressivo, foi um romance que começou no corredor da faculdade, de uma maneira descontraída. Pouco tempo depois, logo eu já engravidei do Conrado, do meu menino mais velho. Eu também estava em um momento de muita vulnerabilidade quando eu conheci ele, porque o meu pai tinha acabado de falecer. Então parecia que eu já estava também em uma carência emocional. Então, eu já estava numa situação de vulnerabilidade, digamos assim. Aí apareceu um moço bonito, charmoso, me mostrando uma vida diferente do que eu estava acostumada, mais feliz, mais com amigos. E isso foi se transformando aos poucos. Mas no começo era tudo maravilhoso. Inclusive, quando eu falei que estava grávida do Conrado, também foi uma situação de muito acolhimento. Ele falava que ele estava muito feliz, que ele sempre sonhou em ser pai. A gente, assim, né? Eu tinha 23 anos quando eu engravidei do Conrado. E ele também. Então, nós éramos jovens. E foi tudo bom, sabe? Só que a gente sempre sofreu muita interferência da parte de fora, no caso. A mãe dele nunca aceitou muito o fato da gente morar junto, a mãe dele nunca aceitou muito o nosso relacionamento, digamos assim. Então, mas também nunca demonstrou no primeiro momento que não gostava de mim, sabe? Então, as coisas elas foram. O pior mesmo foi nos últimos 3 meses. No começo do namoro, é legal, vamos numa festa, ai, que jovens, que nananã. Eu ia, só que começou a. Eu nunca fui de beber, eu nunca gostei de beber, eu nunca gostei de perder meu senso, eu nunca gostei de não saber onde eu estava, eu nunca gostei de ir para lugares no oba-oba. Então, isso tudo para mim sempre foi muito difícil. Não, se a gente vai na casa do fulano fazer um churrasco, então a gente vai na casa do fulano fazer um churrasco, não tem ir para outro lugar depois. E aí, ele não. E foi aí que começou os desentendimentos, porque ele queria que eu fosse junto para determinados lugares e eu não queria. Tanto que uma das minhas maiores queixas para ele sempre foi: Fernando, você não tem limite. E ele vai indo, entendeu? Vamos para não sei onde? Vamos para a cachoeira às 5 horas da manhã? Vamos. E eu não, eu sempre, opa, peraí, para mim agora passou do meu ponto. Vocês podem me explicar, podem me dar exemplos de episódios agressivos dele? Quando eu resolvi separar dele em 2019, ele tinha ido na confraternização dessa empresa. Nunca contei isso para ninguém. Ele tinha ido nessa confraternização dessa empresa que ele trabalhava, e da confraternização da empresa, que tinha sido no Pinguim, tinham fechado a parte de cima do Pinguim só para os funcionários e tudo mais, ele resolveu ir para um bar. E aí ele ficou tão bêbado nesse bar que ele fugiu sem pagar a conta, pulou o muro do bar e fugiu. E aí tentaram ir atrás dele, quebrou o celular. Aí eu conversando com a mãe dele no telefone, né?
que ela precisava ir buscar ele, que ele estava me ligando, que ele estava bêbado, que ele estava sei lá onde. Ela foi buscar ele, eu falei, não traga ele para casa, porque eu não quero ele aqui. Meu filho tem 2 anos, está dormindo, não é certo trazer ele para cá. Ela falou assim, ele é seu marido, o problema é seu. Ele vai para aí porque a casa é dele. E desligou o telefone e despejou ele na porta do meu apartamento. Ele subiu super bêbado. Aí no dia seguinte, que foi o dia que ele chegou a me dar um tapa, empurrou meu filho e ele bateu, o Conrado bateu a cabeça na parede, porque ele me deu um tapa e me empurrou, né? Que eu tava pedindo para ele sair de casa, que ele precisaria sair. Ele falou assim: não, eu só quero ver meu filho, que não sei o quê. Eu falei: o Conrado tá aqui, ele tá presenciando essas brigas, essa briga. Aí ele virou e falou assim: que meu filho, que não sei o quê. Eu falei assim: mas eu não tô te proibindo, eu não tô fazendo nada. Eu só quero que você vá embora, porque para mim não dá viver dessa forma. E aí, a hora que ele tava indo, tipo assim, que a gente tava discutindo, foi a hora que ele me agrediu, que eu liguei pra polícia. Aí a polícia chegou, fez a autuação dele, levou ele. E aí, na delegacia mesmo, a mãe dele ficava assim: é tudo culpa sua. Se ele fez isso, a culpa é sua. Cadê a sua paz? Você não pensa em manter sua família? Então, eu já vinha recebendo esse tipo de tortura psicológica de que a culpa era minha. De tudo que acontecia, a culpa era minha. Era que eu não estava dando conta da minha família. Eu não conseguia manter a minha família unida. Se ele era assim, a culpa era minha. Ou quando eu me queixava de qualquer coisa, não com a minha mãe, né? A parte da família dele, imagina, ele é ótimo. Ah lá, ele paga todas as suas contas, do que você está reclamando? A gente morava em um condomínio fechado, né, lá em Franca, e o meu menino tem 7 anos, ele quer brincar e cai mesmo. E ele estava brincando na quadra, ele caiu sozinho, ralou o joelho e bateu a testa na parede. Então ele fez um galo muito grande mesmo, assim, na testa. E o joelho sangrando. Só que ele tava com o cabelo mais compridinho, não dava para ver direito. E aí eu fui colocar os dois para tomar banho à noite, ele fez assim: "Mamãe, tá sangrando?" E a hora que ele levantou, aquele galo gigantesco. Eu falei: "Conrado do céu, o que que você fez, meu filho, meu Deus?" E tava até esfolada a ponta do galo, sabe? A hora que o Fernando viu, ele começou a chamar o Conrado de idiota, de burro, que o Conrado tinha problema mental, que tinha que internar o Conrado, porque ele era um retardado, e usando essas palavras para baixo com o menino, que só tinha caído brincando. Quem nunca caiu brincando, gente? E aí começou a falar: olha, eu vou ter que te levar para o hospital, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar amanhã. O que você está pensando da sua vida? É, 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 nem brincar você sabe. Você deve ser muito burro. Você é um idiota para você cair desse jeito. Você é retardado? Você tem problema mental? Desse jeito. E aí, você sabe quando você começa a tremer e você perde o ar? Aí o Conrado olhava para mim chorando e falava assim: mãe, eu quero que você me leve. Eu não quero ir com ele. Me leva você para o hospital. Aí eu falei: Fernando, Conrado quer que eu leve ele. Só que, tipo assim, parecia que a minha voz não saía. Porque eu fiquei tão nervosa com a situação. E eu falava assim: Fernando, deixa que eu levo o Conrado. Conrado tá nervoso. Tá pedindo para eu ir. Eu vou levar ele. Ah, até parece. Você vai levar? E quem vai ficar com essa menina? Quem que vai ficar? Você tá achando que eu vou ficar com ela? Você vai levar ela junto? Aurora, Que no menina, caso seria a Aurora, que não tinha nenhum ano na época, né? Aí eu falei: Fernando, ela já vai dormir, né? Como eu já estava grávida na época e eu já tinha desmamado a Aurora, eu falei: é só você dar o leite para ela, né? Agora ela não precisa mais mamar, ficar, né? Não tem mais esse grude que precisaria do leite materno. Aí ele falou assim: até parece, você acha que eu vou ficar com ela? E toda vez referia a Aurora como um objeto, como uma coisa que tivesse ali, sabe? E não como a filha, como um bebê que precisa de atenção e carinho. Aí eu sei que ele pegou o Conrado assim pelo braço com força e fala: vamos, né, menino? Já que você já tá me dando trabalho mesmo, então vamos. E o Conrado falando: mãe, eu não quero ir com ele, mãe, me leva, não deixa eu ir com ele.
E porque ele estava muito nervoso. Ele foi uma situação, assim, muito, muito estressante naquele momento. E isso é uma das coisas. Todas as vezes que a Amanda precisou de médico, ela recorria a mim, eu estava sempre com ela ou com as crianças. Ele nunca participou. E quando ele levou ela uma vez, que ela passou mal dessa última gravidez, que ela tinha tido um sangramento muito sério. A minha mãe foi testemunha de tudo o que aconteceu no shopping, do dia que eu tive o sangramento, no começo dessa gestação da Maria. Ela teve um sangramento, a gente estava num evento no shopping, eu estava com eles, porque o Luiz vinha num nível de agressividade muito grande. E sempre que eu podia, eu estava junto quando eles estavam aqui, em Ribeirão. E nesse dia eu estava, porque eu ficava muito com a Aurora, para desmamar a Aurora. Então ela ficava muito comigo, né? E nesse dia a gente acabou indo nesse evento no Shopping Guatemi, e era um evento de cerveja, que era alguma coisa também que a gente procura evitar, eventos aos quais tinha bebida alcoólica, porque ele não tem limite. Ele não tinha limite. Era algo desnecessário também. Socialmente, não tem como beber socialmente com ele. Ele não tinha essa medida. E eu sei que a Amanda passou mal e ela estava com uma roupa mais escura e ela sentiu uma água na perna. Água na perna, quando ela foi no banheiro, era um sangramento. E ela recorreu, ela chegou chorando perto de mim e falou: mãe, eu perdi o nenê, eu perdi o nenê. Eu falei assim: calma, fiquei assustada porque nós estávamos, né, todos juntos. Mas antes de falar com ela, eu tinha ido abraçar ele, né? Eu fui atrás dele e a minha mãe estava meio que no meio do caminho. Tava um triângulo, assim. E aí ele estava perto de onde ele tinha acabado de pedir o lanche dele, lá do quiosque. Aí eu abracei ele, ele logo já fez assim, sabe? Como quem não queria o abraço. E ele falou assim: por que você tá chorando? Eu falei: Fernando, eu tô sangrando muito, tá? Eu tô achando que eu perdi o nenê, né? Tipo, perdi, nossa. Ele me empurrou e falou assim: nossa, o que você quer que eu faça? Se você perdeu, você perdeu. Não tem o que eu faça. Não tem o que eu faça. Eu tô com fome. Exato. E ele continuou fazendo o pedido de lanche dele, como se aquilo não tivesse acontecendo. Eu falei: Amanda, deixa ele aqui e nós vamos embora. Mas ele não queria que a gente pegasse o carro. Ele não queria. Olha, foi uma situação. Aí, a princípio, ia todo mundo pro hospital, na minha cabeça, e eu fui dirigindo. Eu tive que colocar um pano no banco, por conta de que eu estava sangrando muito. E ele estava bêbado. E ele estava do lado. Pra você ter ideia, eu e a minha mãe que colocamos tudo dentro do carro. Colocamos as crianças, colocamos o carrinho no porta-mala, Ele não tudo. se mexeu. Ele não se mexeu. Ele chegou e entrou dentro do carro. Eu queria entender, Amanda, como é que foi para você, primeiro entender que você estava vivenciando esse ambiente violento, que não era a sua culpa, e como foi para você juntar coragem para fugir disso, para escapar disso. Há 3 meses atrás, a gente estava finalizando a compra do apartamento que a gente morava em Franca, né? A gente tinha um consórcio, a mãe dele deu uma parte do dinheiro para contemplar a carta de crédito. E dentro desse... Aí, quando saiu, a gente foi contemplado, a gente foi fazer um brinde na casa da mãe dele. Aí, na hora que a gente estava fazendo o brinde, a gente estava feliz, porque afinal de contas a gente estava comprando a nossa casa própria, e a gente tinha muitos planos de reforma, de fazer isso, de fazer aquilo, e eu estava muito feliz. E quando a gente foi fazer o brinde, ela virou e falou, eu virei e falei assim: ai, que bom, né? Agora a gente tem a nossa casa própria. Ela virou e falou assim: mas não sei o que a gente está brindando, porque a única coisa que vocês fizeram foi me descapitalizar. Mas de um dinheiro que era do Fernando, não era dela. Já era dele. Ela só aceitou, ou melhor, foi forçada a devolver. E ela não queria ter que devolver esse dinheiro. E ela falou assim: eu não sei o que vocês estão comemorando, porque vocês estão me descapitalizando. Eu falei assim: ah, Rose, pensa pelo lado positivo, né? Agora seus netos vão ter uma casa própria, eles vão morar no que é deles, né?
não vi vantagem. Isso para mim não faz diferença, o problema é de vocês. Aí depois, longe do Fernando, porque ela não falaria isso na frente dele, ela vira para mim e fala assim: você não tem vergonha? Meu filho vai ter que me pagar e eu quero cada centavo de volta desse dinheiro. Vocês vão me devolver tudo. Eu falei assim: Rosa, acho que isso é uma coisa que você tem que falar com seu filho, não comigo. Aí ela virou e falou assim: mas o peso morto aqui é você. Quem não merece essa casa é você. Então eu não sei como era o espaço que dava entre a mãe dele e ele. Qual era o assunto a meu respeito? O Fernando sempre foi muito reservado com relação a isso. E eu nunca tive problemas assim com relação a ela. E nesse meio tempo, eu fiquei sem máquina de lavar roupa. Eu tô até hoje, na verdade, sem máquina de lavar roupa no apartamento lá em Franca. Não tenho máquina de lavar roupa. Então, o que eu tinha que fazer? De final de semana, trazer as roupas para lavar em Ribeirão e levar embora. Só que aí nisso começou assim: não é para lavar roupa na sua mãe, não. Sua mãe é porca. Lava tudo aqui na minha mãe. Aí eu deixava as roupas para lavar na casa da mãe dele, a mãe dele reclamava de que ela fazia tudo. Mas eu falei assim: mas por que você está fazendo? Eu vou fazer domingo que é um dia mais tranquilo, eu vou pegar para lavar as roupas. Que eu era uma folgada e que não sei o quê, eu não tinha feito nada. Aí teve essa situação dela sempre falar que eu não merecia. Você não merece meu filho. Você não merece o dinheiro. Você não merece a casa. Você não merece seus filhos. Inclusive, no dia que eu tive o sangramento, mais cedo, ela teve uma discussão muito feia comigo. E ela falou para mim que uma sogra que nem ela, eu não encontraria em lugar nenhum, mas uma nora que nem eu, o Fernando encontraria em qualquer esquina. E falou várias outras coisas absurdas para mim, de tipo assim, quando a gente foi contar que eu estava grávida, para mim ela falou que eu era uma interesseira. E para o Fernando, ela virou e falou assim: você está realizando o sonho do seu pai, porque o seu pai sempre quis ter 3 filhos. Então, tipo assim, quando nas costas era uma coisa e na frente era outra. E isso o Fernando nunca falou nada, sempre achou que, deixa minha mãe para lá. Daí para frente, as agressões verbais começaram a ser voltadas para isso. Você não merece nada. Você não merece a casa. Eu não vou reformar esse apartamento. Para quê? Para você ficar aqui dentro? Não, eu quero que você sofra. Por que você é feliz? Começou de perguntas assim. Mas desde esse dia que fomos contemplados do apartamento em diante, que eu comecei a passar os piores dias da minha vida. Mas até eu chegar no dia 10, aí aconteceu essa situação com a mãe dele, aí depois aconteceu a situação de eu pegar diversas mensagens de mulheres no telefone dele, aconteceu dele sair de madrugada e não voltar, aconteceu a situação com o Conrado, aí descobriu a gestação no meio do caminho, que não era uma coisa que a gente estava prevendo, porque a Aurora também era muito pequena. E aí, um dia chegou a mensagem do amigo dele, um amigo de infância dele, de mais de 15 anos de amizade, o Fernando dando em cima da noiva dele, da namorada dele. Aí nesse dia, eu sei que me deu uma coisa. Você me virar para mim e falar assim: Amanda, mas tinha algum sinal de que ele estava planejando alguma coisa, ou ele estava agressivo no sentido de me bater, ou algo do tipo? Não, a princípio não tinha. Tanto que no dia que eu fui me separar, que eu saí de casa, a primeira coisa que eu fiz, eu mandei para ele os prints, falei que para ele que eu estava entrando para separação naquele dia e falei que e aí eu liguei para minha advogada. Mandei para ela as coisas porque eu já vinha conversando com ela a respeito da minha situação e ela falando: "Amanda, ó, vamos separar, não tá legal, pensa nas crianças, o que você tá me contando não é um caminho que eu vejo bom." Eu falava assim: eu não consigo sair agora, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Aí ele saía, ele levava a chave do carro quando a gente discutia, então eu ficava trancada no apartamento, eu já não tinha acesso a dinheiro, eu não tinha como, e geralmente o Conrado estava na escola, então eu ia ficar sem o meu filho? Eu não ia ficar sem o meu filho, então eu ia ficar ali para eu poder, até o dia que eu tivesse tudo redondo, tipo assim, tivesse um plano para eu conseguir sair daquilo ali.
E aí, como eu não tinha acesso a dinheiro e eu não tinha como pedir para ele, eu recebi um dinheiro. Sabe aquele dinheiro que cai do céu? Eu recebi tinha acabado de ser o aniversário de 1 ano da Aurora. Eu recebi uma tia minha me ligou e falou assim: Amanda, a gente não se encontra, ela é de longe, mas eu quero dar um presente para Aurora. Eu posso te mandar um Pix? Eu falei, pode, tia. E aí foi com esse dinheiro que eu recebi na noite anterior, na quarta-feira à noite, eu recebi esse dinheiro. Eu não contei nada para ele, porque se ele soubesse que eu tinha algum dinheiro, eu tinha que dar para ele. Eu não podia ter dinheiro na minha conta. Então eu fiquei quieta. Aí no dia seguinte aconteceu a situação com a menina, né, do amigo. Eu tava com o carro, eu tava com dinheiro. Se eu precisasse colocar um combustível, comprar qualquer coisa, eu falei assim, é hoje. Eu liguei para minha advogada, falei para ela falou assim, Amanda, vamos entrar com uma medida protetiva, porque ele é uma pessoa agressiva. Eu falei, Ju, eu não quero nesse primeiro momento. Eu quero resolver tudo na paz. Eu quero que você ligue para ele, eu quero que você converse com ele, não hoje. E eu quero que as coisas permaneçam assim. Porque em nenhum momento eu tive a intenção de provocar o Fernando ou proibir ele de qualquer coisa ou prejudicá-lo de qualquer forma que fosse. Eu nunca tive essa intenção e eu tenho tudo documentado no meu WhatsApp, essas conversas com a minha advogada. Eu falando exatamente isso. E aí eu vim para Ribeirão, aí ele foi me mandar mensagem. Eu mandei 10 horas da manhã, falando que eu estava indo embora, que eu estava me separando. Ele mandou 7 horas da noite. Onde você está? Aí eu falei, eu tô na minha mãe, porque minha advogada tinha me orientado a explicar para ele, né? Falar pelo menos onde eu tava por conta das crianças. E aí eu falei. Aí no dia seguinte, por volta do meio-dia, mais ou menos. meio-dia mais ou menos, ele apareceu. E foi aí que ele esfaqueou os pneus do carro, foi aí que ele gritou um monte de barbeiragem na frente do espaço da minha mãe. E assim, foi tudo tão abençoado, porque o portão sempre tá aberto, aquele portão. Naquele dia estava fechado. É um portão, como tem um fluxo, porque de sexta-feira, onde minha mãe trabalha, tem uma ação social que distribui marmita para morador de rua. Sempre tem gente entrando e saindo do lugar, né? Os voluntários, com doação e tudo mais. Naquele dia, o portão estava trancado. E ele já estava com o canivete. Aí eu falei para ele, eu avisei para ele, eu falei, Fernando, vai embora que eu vou chamar a polícia. Vai embora que eu vou chamar a polícia. Ele falou assim, eu não vou embora, eu vou levar o Conrado, ele vai embora comigo. Eu falei assim, você não vai. Vai embora que eu vou chamar a polícia. É o elo de ligação. É do Conrado, ela não queria estar, ele ia usar o Conrado de novo. E aí eu sei que a polícia chegou, a princípio eles só iam fazer um BO ali, mas vendo depois, eles falaram assim, não, vamos para a delegacia conversar com o delegado para ver o que o delegado vai decidir. Nesse meio tempo, não satisfeito, ele voltou para o espaço da minha mãe, onde o carro estava do lado de fora, porque estava com os pneus esfaqueados, e chamou o seguro. Acionou o seguro porque ele ia levar o carro embora, com todas as coisas das crianças dentro do carro. Ele ia me deixar a pé. Ele ia deixar. Ele ia me deixar a pé. E sem leite, sem nada das crianças. Aí a minha Pra mãe. não estar com ela no carro. Para eu não ter ela nenhum não ficar com conforto. nenhum conforto, que era a forma que ele tinha de trazê-la de volta. Para eu não ter conforto. Aí a minha mãe, vendo que ele estava lá fora, me ligou, e como eu estava na delegacia, os policiais voltaram lá. Porque ela tinha ido com uma amiga minha e eu fiquei com as crianças lá no lugar. Esperando eu voltar. Esperando ela voltar. Aí eles desceram lá, prenderam o Fernando, só que eu acho que ele achou que ele não ia ser preso. Tanto que a imagem que foi me passada dele, que ele estava tranquilo lá, com o braço cruzado, com o computador debaixo do braço, conversando com o policial, mas na hora que deram a ordem de prisão, ele tentou fugir. Aí ele foi algemado no braço, na perna, teve que subiu, né? Passou lá, dormiu lá, sei lá o que aconteceu com ele. E aí eu sei que no dia seguinte ele foi solto, porque depois eu recebi o BO, né? Eu recebi como é que chama? A medida protetiva, e lá estava escrito. E ele foi liberado sem pagar R$1.
E Em assim, audiência de em custódia. audiência de custódia, uma pessoa que já tinha passagem por Maria da Penha e ainda estava escrito com todas as letras na qual não é prisioneiro, estava uma outra lá acusado, algemado por motivos de agressão, por demonstrar ser agressivo. Então, como que uma pessoa que nem estava perto da vítima já estava agressivo e foi liberado, e assim, e foi liberado? E depois que ele saiu, você tinha medo de encontrar com ele? Sim, tinha. Tinha medo. Sempre. Então, e aí surgiu um medo que ao mesmo tempo era medo, não era medo. Porque eles sumiram. Eles sumiram, ele e a mãe dele. Ninguém mandou uma mensagem para saber das crianças. Até Nunca. hoje, na verdade. Até hoje. A mãe dele não apareceu. A mãe dele não sabe das crianças. Não sabe, não, tipo assim, nada. Nada. Nem, olha, o Conrado tá precisando de alguma coisa, a Aurora toma leite de fórmula, tá precisando de fralda, absolutamente. E ela sabia que eu era 100% dependente do Luiz Fernando. Ela sabia disso. E tanto que aí na quinta-feira anterior ao acidente, né? Isso aconteceu na sexta, quase uma semana depois, o advogado dele me ligou falando que eles estavam querendo pegar o Conrado na sexta-feira e me devolver na segunda-feira. Mas que mãe que eu seria se eu entregasse meu filho Eles iam sumir com o para Conrado. eles, assim, de mão beijada? Como que pega? Aí, o que a minha advogada... Eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu já te adianto que isso não vai acontecer, mas você liga para minha advogada, que aí a minha advogada vai te passar os termos. E foi aí que ela falou assim, ó, a Amanda liberou visita, a hora que vocês quiserem, é só combinar, mas visita assistida. Vocês podem ficar até 2 horas com as crianças, desde que tenham um responsável de parte da Amanda participando, junto, né? Aí eles olharam, desse jeito eu não quero. E sumiram. Nunca mais manifestaram nenhum interesse? Nenhum. No dia 20, domingo, ela tentou ligar uma vez, à tarde, mas, tipo assim, ligou de vídeo e desligou. Tipo, deu 2 toques e desligou. Não tentou mais. O Fernando me mandou mensagem através de diversos amigos, de 2 amigos, falando que queria encontrar com o Conrado, que queria ver o Conrado e que não sei o quê. Aí eu ainda falei assim, pergunta para ele então, por que que hoje ele quer falar com o Conrado e nenhum dos outros dias ele quis? Hoje ele quer saber do bem-estar do filho? Por que que ele não quis saber ontem? Ou antes de ontem? Ou perguntou do menino qualquer dia antes? Por que que hoje que o Conrado... E o Conrado passou um domingo muito feliz. Sabe aquele domingo que a gente... Aquele dia que a gente consegue esquecer? O Conrado brincou com os primos, ajudou a fazer o bolo do aniversário dele, passou um dia super divertido na casa da minha avó. Aí eu ia pegar e falar assim, não, ó, fala lá com seu pai que não aparece há 2 semanas, para ver o Fernando chorando no telefone. Eu não tive coragem de fazer isso com o Conrado, vendo o quanto ele estava feliz. E ele não pergunta do pai. Ele não pergunta do pai, ele não pergunta da avó. Eu levei ele na terapia, custou para ele falar o nome do pai dele. Desde o momento que ele saiu da prisão por conta deste primeiro atentado contra você, até a tragédia, de fato, durou quanto tempo? Nem uma semana. E você pode me contar o que aconteceu no dia dos fatos? Foi assim, eu já estava orientada pela minha advogada para eu não andar sozinha, andar sempre com alguém. E como eu tenho muito contato lá dentro do condomínio, eu estava sempre assim, ô vizinha, ele tá aí? Não. Ele foi à noite? Não. Ele tem ido? Não. Ligava, sempre conversando com elas para saber se ele estava lá. No dia anterior, no sábado, eu fui para Franca com o meu primo, eu liguei pro síndico, falei, ô Zé Reinaldo, eu tô indo para Franca e eu não posso encontrar com o Luiz Fernando.
porque eu tenho a medida protetiva, expliquei para ele tudo certinho. Ele falou, Amanda, pode vir, ele não tá vindo, se ele aparecer aqui a gente, né, tá todo mundo ciente, eu tô ciente, né, e tudo mais. Aí eu fui, coincidentemente, eu fui com um primo para buscar a roupa das crianças. Eu não sei o porquê, eu peguei umas facas que tinha na minha casa, porque como a gente sempre gostou muito de cozinhar, a gente tinha faca profissional em casa. Tinha umas 4 facas profissionais. E eu não sei, eu peguei roupa. Isso foi a única coisa que eu peguei do apartamento. 4 facas. As mais As afiadas. mais afiadas, as que a gente mais usava, aquelas que finas, que é para acabar com a carne, sabe? Cortar mesmo. E aí eu levei embora. Ainda meu primo falou assim: nossa, pra que você tá pegando faca? Eu falei, Estevão, eu não sei. Eu peguei. É que agora faz sentido, né? Na hora não fazia sentido. E aí, tudo bem. Aí sábado eu fui, né? Aconteceu isso, tudo bem. Aí na segunda-feira, quando eu cheguei, eu percebi que o apartamento estava ainda mais revirado do que já estava. Então tinha um monte de coisa quebrada, de decoração. Tá, comecei a sentir falta de roupa das crianças, porque os quartos deles estavam todos remexidos, todos bagunçados. Isso na segunda-feira já. E eu percebi que estava faltando roupa minha. Mas roupas, assim, por exemplo, biquíni, roupa de frio, mas roupa meio nada a ver, sabe? Que estava faltando. Aí eu falei assim, ai mãe, tá faltando coisa aqui. Tirei foto de tudo e estava mandando para minha advogada. Aí eu fui na parte de cima do condomínio conversar com o zelador, porque a minha advogada falou assim, Amanda, a gente precisa saber a hora que ele foi, que horas que ele chegou, que horas que ele saiu, mostrar ele saindo com as malas, né? Eu dei falta de mala. E aí eu tava conversando, e aí a minha mãe me ligou, era umas 9h50, mais ou menos. Foi tudo muito rápido, umas 9h50. Amanda, você precisa vir porque a gente precisa levar o bolo do Conrado até 10h30. E aí a gente precisava cobrir o bolo do Conrado, jogar os morangos que ele queria, né? E a gente tinha levado tudo separado. Só que a hora que eu desci, lá é uma rua, assim, e tem um T. Aí aqui tá a portaria, na ponta de um T. Na outra extremidade tá a piscina, que dá para ver a portaria. E a minha rua. O Wagner, que foi o moço que me salvou, ele estava na piscina, limpando a piscina. E ele já sabia o que tinha acontecido. Eu já tinha falado que o Fernando não poderia chegar perto de mim. Nisso, ele viu o Fernando virando. E ele me ligou. Só que ao mesmo tempo que ele viu o Fernando de cima descendo, eu vi o Fernando do carro, porque eu estava indo buscar o bolo no porta-mala. E eu já estava no apartamento. Isso quer dizer, foi meio que cruzada a vista. E aí ele me ligou, o Wagner. Amanda, o Fernando tá aqui. Eu falei, Wagner, eu vi, pelo amor de Deus, vem me ajudar, ele tá vindo, me ajuda, me ajuda. Nesse meio do caminho, foi o tempo. Ele veio com tanta velocidade, a hora que ele me viu, que ele foi pra frente, que ele quase bateu no muro com o Isso. carro da empresa. Ah, tá. Ele estava de Ele carro. desceu correndo. É, porque, tipo assim, depois de um pedaço era jardim, não era mais rua. E aí ele veio correndo e estacionou no meio dali mesmo. E do meio do caminho a Amanda já gritou. E no meio do "Mãe, caminho eu já gritei, mãe, corre, pega a Aurora." corre, vamos pro banheiro. Ele tá vindo. Só que na hora você não pensa em o que você faz. O que você faz? Pra onde você corre? A gente correu pro único lugar que tinha chave, que era o banheiro. Isso era o banheiro do apartamento ou o banheiro do condomínio? Do apartamento, Então deu dentro do meu tempo de. apartamento. O apartamento é térreo? É térreo. Entendi. Então era a primeira porta à direita, assim, já era a entrada do meu apartamento. E a porta estava aberta de entrada. Mas foi tão rápido, que ele chegou, pegou a faca, deu 2 chutes na porta e arrebentou a porta. Ele arrebentou a porta, que se eu te mandar a foto, caiu todo o batente da lateral, assim, caiu da porta. A trava, da onde que tem, né, aquela canaletinha, não existe mais. Ela tá reta. Voou madeira. E aí foi uma cena de filme de terror. Ele parado com a faca aqui assim. Logo que ele arrombou a porta, foi aquele 1 segundo que ele analisou a cena, viu onde eu estava
e começou a me saquear. Isso dentro do banheiro estavam você, sua mãe e sua filha Aurora, de 1 ano. Isso, Acordou agora. que acordou agora. No colo da minha mãe. A Aurora já estava, do jeito que a Aurora estava, ficou. A hora que o Fernando entrou no banheiro, eu ainda estava com o Wagner no telefone. Aí, a hora que ele entrou, eu joguei o telefone, caiu no chão e eu só comecei a me defender. E aí, nisso, eu não sei como, tanto que você olha assim, a parte onde o box fecha, ela tá inteirinha amassada do banheiro, lá. E aí, eu só sei que começou a voar sangue para todo quanto é lado, eu pedindo, pelo amor de Deus, para ele parar porque a Aurora tava lá, o que ele tava fazendo, que eu era mãe do filho dele, que ele não podia fazer isso comigo. E ele só me esfaqueando. Então, passou, eu lembro da faca, o objetivo dele era pegar meu pescoço. O objetivo dele era pegar meu pescoço e meu peito. Tanto que eu tenho cortes aqui nessa lateral, cortes mais leves, que não precisou dar ponto, mas tá ferida, ainda tá, e vai ficar uma cicatriz. Eu tive corte aqui, assim, no pescoço, atrás da orelha. Eu tô com um corte muito grande na cabeça, porque ele veio de cima. E essa parte do de cima foi quando a gente entrou para dentro do box. Aí depois Caiu, né? que eu caí para dentro do box. E aí depois minha mãe, no intuito de proteger a Aurora, colocou a Aurora no chão, empurrou Fechou o a box. gente para trás e Fechei o fechou o box. E foi aí que ele começou a esfaquear meu braço. E aí teve uma hora que foi o fim já da luta. E essa luta não durou nem 3 minutos. Parecia uma eternidade. Nem 3 minutos. Não acabava nunca. Que foi a hora que a porta já estava aberta, né? Que eu caí no chão para trás. Que foi a hora que ele começou a tentar pegar o meu pescoço. Eu escutava a faca batendo no chão, assim. Aí teve uma hora que a faca caiu aqui do meu lado, que eu tentei pegar. Tanto que eu tô cheia de corte na mão, porque eu segurei a faca aqui assim, e para ele parar, mas ele puxou a faca assim com tudo. E aí cortou a parte que tava a lâmina, cortou a minha mão. E aí eu olhava assim para cima, e eu lembro que eu tinha medo de olhar para cima porque meu pescoço ia ficar exposto. Que foi a hora que apareceu a primeira faxineira do condomínio, a Maria. Ela apareceu e ela olhava e ela fazia assim. E eu falava assim: Maria, pelo amor de Deus, tira ele daqui, ele vai me matar, me ajuda. Eu vou morrer, Maria, tira ele daqui. E aí que o Wagner apareceu e tirou ele. Então, em momento nenhum, ele se poliu de fazer isso pela presença, por exemplo, da Aurora ou da sua gravidez? Nada. Nada, tanto que depois a gente teve relatos, né, de que ele mandou mensagem num grupo primeiro, falando que eu achei ela e vou matar ela. Ele falou nesse grupo que ele faria isso, e depois ele mandou nesse mesmo grupo falando, eu matei a Aurora. Essa foi a primeira notícia que saiu, que a Aurora tinha morrido. E ele falando Depois, isso com Glória. eu não sei se ele falou com Glória, mas ele falou para quem quisesse ouvir, eu matei ela. Ele ligou depois para o advogado e falou assim, sabe aquela coisinha que estava resolvendo para mim? Então, não precisa resolver mais nada porque eu esfaqueei as 3. Tanto que no depoimento do investigador, ele fala, eu tenho dinheiro, eu não vou ficar preso, eu quero ela morta. O único momento que ele demonstrou algum tipo de sentimento, vamos colocar dessa forma, foi quando ele recebeu a notícia de que eu estava estável. Que aí ele falou a frase de tudo que eu fiz foi em vão, já que ela sobreviveu. Eu quero ela morta. E assim, o que me deixa mais, não sei se é triste, se é revoltada, eu não sei te dizer o sentimento exato que eu sinto, é porque eu não fiz nada, sabe? Eu não, tipo assim, nada que, é óbvio que o que ele fez é injustificável, mas a gente fica querendo culpar nós mesmas pela situação. Eu não traí ele, eu não menti para ele, eu não enganei ele, eu sempre quis o melhor para ele, sempre tentei ajudar ele, sempre fiz tudo que estava ao meu alcance para poder apoiá-lo,
sempre me dediquei a ele, às crianças, de todo o meu coração, sempre me anulei em prol disso. Então, e se o problema era dinheiro, então tudo bem, sabe? Eu não faço a unha, eu não arrumo o cabelo, eu não compro roupa, eu nunca fui uma mulher consumista ou que impusesse qualquer coisa. E isso sempre me deixou muito chateada, sabe? Eu sempre fui muito infeliz nessa parte. Porque se eu quisesse qualquer coisa, minha mãe tinha que comprar para mim, minha mãe tinha que fazer para mim. Eu nunca pude entrar numa loja e comprar uma roupa com ele. A gente ia em outlet em São Paulo, que a gente às vezes viajava para a praia, eu nunca pude comprar nada para mim. Nunca pude comprar uma meia para mim. Eu estava grávida, eu não podia comprar roupa de grávida. Eu não conseguia, eu não podia. Tudo era caro, tudo era ruim, tudo, sabe? Tudo era menosprezado, assim. Nada do que eu fazia tinha valor. Nunca teve. E isso era uma questão muito que a mãe dele falava. Essa coisa do ela não merece sempre foi algo muito escrachado. Ela não merece. E por muito tempo eu acreditei que eu não merecia. Durante essa luta corporal que vocês tiveram, o que te motivava a lutar, a continuar resistindo aos ataques dele? Meus filhos, tanto que a hora que eles estavam me remendando no hospital, antes de me remendar, né? Eu falo remendar porque tinha tanto furo que até o médico falou assim, por onde que a gente vai começar? Eu falava assim, eu quero a terapeuta do hospital, eu preciso falar com a psicóloga do hospital. E a minha pergunta para ela foi uma só: como eu conto para o meu filho? Como eu falo para ele o que aconteceu comigo? Como? Que foi aí que ela me orientou a falar a verdade, falar que o pai dele estava no local para pensar, e o Conrado, ele já deduziu, ele falou, meu pai tá preso. Eu falei, tá, preso. E, e eu fiquei nessa situação, porque ao mesmo tempo que o meu corpo estava sangrando, eu olhava para o relógio e falava assim, alguém precisa buscar o Conrado na escola. Meu filho está na escola. Cadê a Aurora? Com quem que a Aurora tá? Cadê minha mãe? E eu lá, eu queria levantar, eu queria ir embora, eu queria estar com os meus filhos. Para mim era tão surreal o que estava acontecendo, que parecia que não era meu corpo, era como se eu tivesse um corpo errado. Eu queria só levantar e sair andando, eu queria meus filhos. Tanto que eu acho que eu tive alta da UTI, não era nem porque eu estava assim, 100%. É porque eu só sabia chorar. Meus filhos não podiam entrar na UTI, eu não podia ver meus filhos não sabiam onde eu estava. E eu nunca fiquei longe deles, então eu falava, pelo amor de Deus, pela minha saúde, por tudo que eu passei, vocês me deixam ir embora. Me deixem embora, eu faço o que vocês quiserem na minha casa, ou se não me transferem para Ribeirão, deixa eu ficar perto dos meus filhos, me coloca num lugar que eu possa ficar perto deles, porque tava me matando. Ficar longe, nenhuma dor física chegava perto de imaginar não tê-los comigo, não ter os meus filhos. Eu queria te perguntar em relação à sua gravidez atual. Tudo isso que você passou, essa carga emocional, esse estresse, essa violência, essa frustração, como está sendo para você durante a gravidez, tudo isso? Eu falo que às vezes o que torna ainda mais surreal a situação, né? Tá esperando um filho dele. Como assim? Um filho dele? A todo momento, que nem na minha cirurgia agora, ela precisou ser adiada por conta da nenê. Então, entre correr o risco de não ter mais o movimento do braço ou prejudicar a minha filha, eu fico sem o movimento do braço.
Eu prefiro correr o risco de precisar fazer uma fisioterapia mais difícil ou uma cirurgia mais complicada do que colocá-la em risco. E é assim. Então, se precisar, a gente espera. Tanto que eu acordava na minha cirurgia, a minha ginecologista acompanhou, né, a doutora Márcia. Eu falava assim, doutora Márcia, e a Maria? E a Maria? A Maria tá bem? A Maria tá bem? Tá tudo bem? Ela falava assim, Amanda, descansa, fecha o olho, ela tá bem, calma. Ela tá bem? Então tá bom, ela tá bem? Então você tá falando que ela tá bem? Ela tá bem. Eu fiquei acordada a maioria da cirurgia. Então eu lembro do Dr. Marcelo falando, nossa, tira foto disso, tá muito pior, tira foto. Então minha cirurgia eu precisei de enxerto, o tendão encolheu mais de 5 centímetros, então a minha cicatriz, que antes eu tava com 3 cicatrizes no braço, ela ligou de um lado para o outro, então ficou com quase 8 centímetros, mais ou menos, a cicatriz na parte superior. Então, ela precisou interligar, ela aumentou. Toda a parte do meu dedão aqui precisou ser refeita, de nervo, de tendão, tudo precisou ser refeito. E um dos cortes pegou bem aqui assim, ó, né, na junção da mão com o pulso. E a gente tem a artéria que passa aqui, né? E passou muito próxima. Tanto que os médicos falam, Amanda, não sei como não pegou a sua artéria. É como se ela tivesse sambado na hora da facada. Eu falo que é um milagre de Deus, que era para eu tá viva. Que era para isso acontecer. Então, eu não sei te dizer exatamente tudo o que aconteceu. Mas eu também acabei ficando à noite no hospital em prol da Maria, que o anestesista, por conta de querendo ou não, é o que ele falou, Amanda, eu te apliquei veneno. Eu precisei te aplicar um veneno. E a gente não sabe como o corpo de cada um reage. Não era algo 100% certeza que não afetaria ela. E a gente esperou o máximo que poderia esperar, mas a gente sabia que sempre há um risco, é uma cirurgia. Mas graças a Deus, a Maria está ótima, está desenvolvendo. É um nenê que mexe muito, que está saudável, não tem nenhuma síndrome, não tem nada fora do esperado. Mesmo tendo sangramento, mesmo tendo o descolamento da placenta, que depois agravou por conta do acidente. Eu nem sei que palavra que eu uso. Às vezes eu falo acidente, às vezes eu falo atentado, eu nem sei que palavra usar para o ocorrido. Então, ela tá ótima. Minha ginecologista também tá me acompanhando toda semana. Toda segunda-feira eu tenho a doutora Márcia, tenho o doutor Marcelo para fazer agora o pós-operatório. Então, eu tô sendo muito bem assistida, muito bem. Fui muito bem tratada no hospital por conta da gestação. A minha cirurgia foi dentro do centro cirúrgico materno. A minha recuperação foi dentro da maternidade. Então, tudo que dá para ser feito hoje, se tratando de medicina, se tratando da parte de humanas, está sendo feito. E graças a Deus a Maria está respondendo super bem. Ela está crescendo, está desenvolvendo. A Aurora também agora está comendo. O Conrado agora também está em tratamento. Então, acho que a parte de fora, né? Todas elas estão começando a se encaixar. E como tem sido essa recuperação, tanto física quanto emocional, de toda a sua família? Muito lenta. Muito lenta. A parte física acaba que melhora, né? Que nem teve aqui teve um corte também, aqui no olho teve um outro corte. Já é quase invisível, né? Assim, que para quem olha é difícil falar que eu passei pelo que eu passei. Mas fisicamente tá indo. Tá todo mundo. Minha mãe também tá boa, a Aurora também já melhorou. Mas agora, emocionalmente, tá meu irmão mais velho com a esposa estão começando a fazer terapia, porque eles não conseguem
assimilar o que aconteceu. Meu irmão mais novo, que também sempre fez terapia, ele fala, Amanda, as terapias elas são sobre você, sobre a sua vida, sobre a Aurora, sobre a mãe. Eu não consigo mais falar de mim. Eu não consigo, eu só consigo falar sobre vocês, sobre como a situação afetou, sabe? O Conrado também começou agora a fazer terapia e tá encaminhando, assim, porque para ele é tudo muito novo, essa questão de poder falar, porque antes ele parecia que ele não podia ser dito em voz alta, sabe? As coisas. Aí ele fala, às vezes ele solta assim, ô mãe, meu amigo na escola falou que o Brasil inteiro sabe o que meu pai fez com você. E aí eu fico assim, ah, é, filho? Fala, eles falaram alguma coisa, né, para ver que termo que eles usaram. Porque que nem essa coisa de tentou te matar, me esfaqueou, essas coisas eu não falo. Não é. Ele me perguntou o que mais de grave poderia ter acontecido e eu falei para ele que eu poderia não estar aqui. Foi isso que eu falei para ele. Mas essa coisa de morte, o Conrado sempre foi muito sensível. E aí eu evito. Mas as pessoas, ele percebe, porque tem gente que me reconhece na rua, tem gente que para a gente nos lugares, né? E aí fala, e eu fico assim, não, mas ó, tá tudo bem, não, eu tô ótimo, olha aqui, tô feliz. Então, tipo assim, eu tenho que me desdobrar, porque o que importa é eles estarem bem, porque eu não quero que o Conrado cresça revoltado, que ele cresça, meu pai é uma pessoa ruim, ou senão que ele cresça pensando que ele precisa ser vingativo. Não é esse sentimento que eu quero criar para o meu filho. Eu acho que o dia que ele quiser saber exatamente o que aconteceu, ele vai ter coisa suficiente para ele pesquisar. Ele não precisa que eu seja uma pessoa que vai colocar esse ódio no coração dele ou na cabeça dele. Então, a todo momento, eu falo para ele que eu tô bem. Ele não me vê chorar. Se eu quero chorar, eu vou para outro lugar. Ou ele fica na casa da minha avó, ou na casa de algum primo. O dia que eu não tô bem, eu peço para ele brincar e ele vai numa boa, fica com os primos, eu crio uma outra situação, os dias que eu não tô bem. E a gente tá levando assim. Eu acho que eu preciso do meu momento também, né? Para chorar e tentar assimilar um pouco melhor tudo o que está acontecendo, porque eu não durmo, né? Não durmo à noite, eu não consigo. Eu tenho medo dele entrar pela porta. Tenho muito medo, muito medo. Então eu acho que enquanto realmente não tiver o julgamento dele, enquanto realmente não virarem para mim e falarem, Amanda, ó, ele vai ficar 1000 anos preso, porque é o que eu espero. Eu acho que eu não vou conseguir dormir mais. Eu não sei como eu vou viver. Tanto que acho que se um dia falarem que vão soltar ele, eu sumo. Eu preciso sumir. Tem dias que eu acordo e eu falo, mãe, eu vou embora. Eu vou para outra cidade, eu vou começar uma vida nova, eu vou trocar o nome de todo mundo. Eu vou sumir, eu não quero deixar rastro. Eu não quero que ninguém saiba onde eu estou. Ou é que a gente não sabe de onde vai vir a ameaça. A gente nunca sabe quem está em volta da gente. E isso me deixa mais aflita. Que nem muitas pessoas se prontificaram a ficar com meus filhos. Eu não consigo. Se não for, por exemplo, a minha avó, minha mãe, uma prima ou outra que eu tenho, um tio que eu tenho, não pega meus filhos. Não pega, não tira eles do meu campo de visão. Não encosta neles. E assim, por mais que a pessoa tenha boa intenção, a gente conheça há muito tempo, eu não consigo. Eu não consigo. Eu tinha saído do centro cirúrgico. Conrado, onde você tá? Com quem você tá? O que você tá fazendo? Eu não consigo
perder mais o controle da situação. Parece que todo mundo quer tirar meus filhos de mim. Amanda, para terminar o nosso papo, eu queria te perguntar que mensagem você gostaria de deixar para outras mulheres que possam estar em situações de vulnerabilidade. Que elas busquem uma pessoa que elas confiam, conta tudo, desabafa mesmo, tira da alma tudo o que ela acha e que ela não acha que é abuso. Conte sua história para essa pessoa e fala: me ajuda, eu preciso formar um plano, porque tem que ser na base do plano para sair dessa situação. E que ela tenha na mente dela que ela pode não ter a mesma sorte que eu tive. Porque, lógico que foi uma proteção divina o que eu tive, um livramento gigantesco. Mas se minha mãe não tivesse lá, eu não tinha sobrevivido. Então, é uma vírgula, um detalhe que vai transformar tudo. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de chamar a polícia, não tenha vergonha de ir numa delegacia e buscar todas as armas que você tiver para se proteger. Porque a gente não sabe o que passa na cabeça do outro, a gente sabe da nossa. Então, se você teve força de identificar qualquer traço tóxico do seu relacionamento, saia dele. E uma outra coisa que eu queria falar é que se essa mensagem chegou para você que está me assistindo, reflita, repense quem está à sua volta, quem são as pessoas que você se rodeia, repense quem dorme do seu lado, reflita todos os aspectos, porque se você é mãe, você está criando um futuro de uma outra pessoa. Se você é esposa e você está sofrendo abuso, você está em risco. Então, fica meu alerta de que eu não acredito em coincidências, eu acredito que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, e se você está recebendo essa mensagem, é alguma coisa alguém está querendo dizer. Então, repense, reformule. Tudo tem solução. Para tudo, sempre vai ter um novo começo. E se você tiver medo ou insegurança, é como eu disse, busca uma pessoa não precisa ser mais que uma. Conte e peça ajuda de uma maneira calma e de uma maneira consciente do que você está fazendo. Porque foi o que eu fiz. Eu tinha consciência de que eu precisava sair do meu relacionamento. E aí eu consegui ter força para eu sair. E é esse o meu conselho, o meu pedido, para que menos mulheres possíveis passem pelo que eu passei, passem pelo que a minha família passou, porque não sou eu. A atitude dele não atingiu a mim, atingiu a minha mãe, atingiu meus filhos, atingiu meus irmãos, toda a minha família e toda a família dele. Então não é sobre você e seu marido, você e seu namorado. É sobre a sua família, é sobre a família dele e sobre o impacto que você tem em diversas outras vidas. Então se preserve. A sua vida é importante, você é importante. Então mude, repense. Todo mundo merece ter o melhor e não qualquer coisa. Amanda, Rosana, eu agradeço demais a participação de vocês aqui, por vocês terem contado para a gente com tanta coragem, com o peito aberto, tudo o que aconteceu, para que a voz de vocês ecoe e possa ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação a procurar ajuda, a procurar conforto. Eu desejo um futuro de força, de amor, de paz para vocês e que a Maria venha para simbolizar um recomeço, essa reconstrução da Amanda, essa reconstrução da família. Eu agradeço demais pela participação de vocês.
Nós também. Nós também Agradecemos agradecemos, né? Obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade. pela oportunidade e por ter escutado a gente com tanto carinho e com tanto Paciência. respeito e paciência. Obrigada a você e toda a sua equipe. Nós que agradecemos, foi com o maior amor do mundo. É isso que a gente tem que retomar, a função social do jornalismo. Não são só casos, não é visualização, não é curtida, são pessoas, são vidas. E a gente está aqui para tentar ajudar de alguma forma, entende? E isso eu sinto que se perdeu muito, infelizmente, na profissão. E também tratar sangue dos telefones e da televisão, como as pessoas costumam retratar esse tipo de caso. E sim mostrar que existe um antes, existe um durante e existe agora um depois. E que é isso que importa, é toda a história importa, e não só o dia. Tudo faz parte do dia. E é isso que é o mais importante.